Se você investisse R$500 por mês, você ia conseguir viver de renda algum dia? Essa é uma daquelas perguntas que todo mundo devia se fazer, mas pouca gente para fazer essas contas. Hoje eu vou mostrar quanto que você ia acumular investindo R$500 todo mês. Quais são os riscos dessa estratégia, porque nem sempre sai tudo conforme planejado, como montar um plano realista mesmo com pouca grana, e a parte mais importante, como isso tem o potencial de mudar a sua vida. Cara, eu já me fiz essa pergunta. Quando eu morava em São Paulo, eu achava que viver de renda era coisa de milionários. Mas quando eu comecei a calcular meu número da liberdade com as calculadoras que tem aqui no Economic, fazer um planejamento de investimento sério de verdade, eu percebi que dava pra chegar lá sim. Não é um negócio rápido, mas é possível. Especialmente fazendo o que eu fiz, que é mudar o estilo de vida. Eu lembro que eu comecei a investir bem menos de R$500 por mês. Era 200, depois 300. E aí eu fui aumentando conforme minha renda também permitia. Mais importante não é com quanto você vai começar investindo, é o hábito que você constrói de investir um pouquinho com consistência todo mês. E mesmo que falhar num mês, você volta no outro, volta no seguinte. A paciência é a aliada do investidor que quer viver de renda. Então bora fazer uma conta. Se você investir R$500 por mês por 30 anos, com uma rentabilidade de 10% ao ano, você vai acumular mais de R$1 milhão. Se for 40 anos, passa de 2.600.000. Se você investir um pouco menos por 20 anos, o valor final gira em torno de 360 mil. Você percebeu que o dobro do tempo significa muito mais que o dobro da grana. Deixa eu te provar isso na prática. Essa é a minha planilha bola de neve, e se eu colocar aqui, ó, R$500 por mês e preencher a rentabilidade de 10% ao ano, vamos ver quanto que a gente chega depois de 10 anos. Ao final do 10º ano eu teria aportado de 500 em 500, R$60 mil no total. Só que eu já ia ter praticamente 100 mil, 39.900 foi puro lucro de toda a aplicação que eu fiz mês a mês. 40% de tudo que eu tenho veio da rentabilidade, 60% veio dos aportes que somaram 60 mil até aqui. Mas com 20 anos, o dobro do tempo, dá uma olhada no que acontece. Eu teria aportado 120 mil, o dobro da grana, só que já teria 359, ou seja, 67% de tudo que eu tenho, 239 mil, é puro lucro da rentabilidade. 30 anos depois, de 500 em 500 eu teria investido 180 mil, mas já teria R$1.031.000. 851 mil é só lucro dessa operação. 83% de tudo que eu tenho corresponde justamente à rentabilidade acumulada. E 40 anos depois, de 500 em 500 eu teria aportado 240 mil, mas já teria 2.700.000. 2,5 milhões é só lucro da rentabilidade. Mais de 90% de tudo que você vai ter é pura rentabilidade desse investimento. O investidor paciente é premiado pela rentabilidade dos juros compostos desse tipo de investimento. Só que essa planilha, essa calculadora, ela tem uma limitação. Ela não está levando em conta o efeito da inflação e nem do imposto de renda, apesar de hoje em dia uma rentabilidade de 10% ao ano ser bem tranquilo de conquistar, principalmente porque a Selic está alta nos patamares de hoje em dia e até poderia ser considerada nessa conta aqui como já descontada do imposto de renda. Mas a verdade é que R$1 milhão daqui a 20, 30 anos não vai ter o mesmo poder de compra de hoje em dia, afinal o preço de tudo só sobe. Pra quem não me conhece, rapidão, eu sou economista, criador aqui do Economic, que é um canal que fala sobre como conquistar sua liberdade financeira com uma vida mais simples, pé no chão e bem planejadinha. Se esse papo já te fez pensar diferente, aproveita e se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo novo que sai todo dia. E é por isso que eu tenho essa outra calculadora aqui que eu gosto bastante, que mostra quanto qualquer um precisa ter para viver de renda, já descontando o imposto dos rendimentos, o imposto de renda, e o efeito da inflação. Vamos supor que você quer de renda passiva por mês R$3.500, beleza? É isso que você gostaria de ter hoje, se você fosse parar de trabalhar, esse vai ser o seu salário de aposentado, R$3.500. E aí eu vou supor a mesma rentabilidade, 10% ao ano, e mais uma vez, né? Essas planilhas você encontra todas no meu grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, e você pode colocar os valores que você quiser, mais de 3.500 por mês, menos do que isso, uma rentabilidade maior se você encontra investimentos rendendo mais. Você pode colocar uma inflação maior ou menor do que a que eu estou considerando, e aqui eu vou colocar 3,5%, não, vou colocar 4% de inflação por ano. Vamos supor que é esse o ritmo que o preço das coisas está subindo aqui no Brasil. Tem ano que é menos do que isso, tem ano que é mais, mas enfim, se você quiser ser mais conservador, você coloca uma inflação maior e uma rentabilidade menor. Se você quiser ser menos conservador, você coloca uma rentabilidade maior, que você acha
consegue com as suas aplicações, e uma inflação menor. Enfim, dá para brincar com esses números. Sei que com isso, a rentabilidade real, ou seja, aquela que é já descontada da inflação, cai para 5,77% ao ano. E a rentabilidade real líquida, descontando tanto a inflação quanto o imposto de renda, cai para 4,90%. Olha que doideira. De 10% ao ano, considerando 4% de inflação e o imposto de renda, vai para 4,9%. É praticamente a metade que foi embora em inflação e imposto que a gente tem que pagar da rentabilidade. E essa calculadora já me mostra que se eu quiser R$3.500 de renda extra por mês, seja para minha aposentadoria, para parar de trabalhar, para complementar minha renda, eu ia precisar ter hoje 856 mil. Isso já descontando imposto e inflação. Ou seja, tendo essa grana aqui, você ia receber o equivalente a 3.500 daqui para sempre. Mesmo que o preço das coisas suba, esses 3.500 vai continuar subindo de rentabilidade por mês, acompanhando a alta da inflação e já descontando imposto de renda. Legal, né? Se essas contas estão te ajudando a visualizar melhor sua liberdade financeira, dá um like aqui no canal. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo importa para você. Me ajuda pra caramba e, inclusive, o YouTube vai começar a recomendar vídeos de outros canais que sejam parecidos com esse. Só que tem um detalhe, né? Não adianta você acumular R$1 milhão se você precisa de 10 mil, 20 mil por mês para viver. Mesmo que você ganhe bem, se você gasta muito, não tem estratégia que vai sustentar. Justamente por isso, calcular o seu número da liberdade é fundamental. Um método bem simples, pega a calculadora do seu celular, você vai pegar a média dos seus gastos mensais, multiplicar por 300. Esse é um valor inicial e bem facinho de você calcular que você tem que mirar. Então, por exemplo, se você gasta R$3.000 por mês, seu número da liberdade é 900 mil. Mas se você conseguir viver bem com R$2.000, por exemplo, esse seu número da liberdade cai para 600 mil. Claro que essa é uma conta simplificada, essas calculadoras que eu mostrei, essas planilhas são mais elaboradas para você ter um número mais preciso, mas, assim, para uma continha de bolso, já quebra o galho. Sei que eu troquei uma vida caríssima em São Paulo por uma vida muito mais simples e muito mais tranquila, morando num sítio aqui numa área rural da Bahia. Eu reduzi meu custo fixo, reduzi todo o status que às vezes a gente sentia que tinha que mostrar que é bem sucedido, que é rico, enfim, provar as coisas para os outros, que é um espírito muito comum de cidade grande, e ganhei muito mais liberdade. E agora vai uma provocação para você. Você tem clareza de quanto custa a sua liberdade hoje? Essa outra calculadora aqui que eu gosto pra caramba mostra quanto que você tem que investir por mês para ter uma renda perpétua, que vai durar para sempre. Se liga. Se eu quiser uma renda perpétua de R$3.500 por mês e tiver uma rentabilidade dos meus investimentos de 10% ao ano, ele já faz as contas da rentabilidade líquida de 8,5%, conta que a rentabilidade já descontada do imposto de renda ao mês, e ele me mostra que eu preciso de 513 mil. Você percebe que essa calculadora dá um valor diferente porque ela não está fazendo as contas levando em conta a inflação. Só que aí você coloca quanto que você tem hoje para começar a investir, vamos supor que você tem 0, e você pode fazer um investimento alto. Você coloca o valor que você quiser quando você fizer o download da planilha, R$2.000 por mês. A calculadora já mostra que nesse ritmo, e considerando essa rentabilidade, você vai precisar de 12 anos para chegar nos 513 mil. É uma bela maneira de você saber quanto que você deveria investir por mês. Se puder investir só metade, R$1.000, o tempo vai para 18 anos, e se você puder investir só 500, por exemplo, para chegar nos 513 mil, 25 anos. Agora vamos falar dos riscos. Primeiro, inflação alta. Se o seu investimento render menos que a inflação, você perde poder de compra. Por mais que sua grana esteja aplicada, esteja rendendo, se ela estiver rendendo menos do que a alta de preço, o preço das coisas vai crescer num ritmo mais avançado do que o crescimento da sua grana aplicada. Então seu dinheiro cresce, mas ele compra menos coisa do que antes. Segundo, gastos inesperados. Cara, eu costumo falar que, assim, tem os gastos imprevistos que eles não são tão imprevistos assim. Por isso que a gente precisa ter uma reserva de emergência, porque a gente só não sabe quando eles vão acontecer. Mas vão acontecer. Problema de saúde, um filho, uma emergência, esse tipo de coisa acontece e a gente tem que estar preparado com a nossa reserva de emergência em dia. Aliás, eu vivo mostrando bons investimentos de reserva de emergência aqui no canal. Terceira coisa que pode sabotar, achar que vai parar de trabalhar totalmente, principalmente super jovem. Pode acontecer, mas às vezes você vai querer ou precisar continuar ativo, mesmo que você reduza esse ritmo. Às vezes você vai começar a trabalhar com uma coisa que você é realmente apaixonado, trabalhar por 3, 4 horas só por dia, nem todo dia da semana. É bom levar isso em conta porque a realidade do Brasil é de coisas caras, salários baixos e benefício de aposentadoria do INSS. Você sabe que, assim, não dá nem pro cheiro. Por isso, viver de renda exige uma proteção, exige uma prudência, ter uma boa reserva de emergência, que nem eu falei, diversificar os investimentos, planejar
pensando em cenários realistas. Não adianta sonhar com um conto de fadas. A liberdade não é só parar de trabalhar, inclusive. É poder escolher o que você vai fazer da sua vida. Então, muita gente fala de liberdade financeira. Eu, por exemplo, eu não posso parar de trabalhar hoje em dia. Eu já tenho uma grana investida, mas se eu parar, com certeza, em alguns poucos anos eu não vou ter mais dinheiro nenhum. Só que liberdade financeira eu já tenho, porque eu posso escolher onde eu vou morar, eu posso escolher onde eu vou trabalhar, eu não preciso abaixar a cabeça para nenhum chefe trouxa que passou pela minha vida, porque se ele me demitir, eu tenho de onde tirar dinheiro. Eu tenho poder de decisão na minha vida, e isso é liberdade financeira pra caramba. Então, em vez de só mirar lá no viver de renda, que às vezes é um objetivo muito distante, que pode ser desanimador, perceba os graus de liberdade que você já ganhou na sua vida. Mas comenta aqui embaixo quanto você acha que precisaria ter investido pra viver de renda com o seu estilo de vida. Eu quero saber. Se você tem R$500 por mês pra investir, o segredo é começar o quanto antes, manter a constância e buscar uma rentabilidade real acima da inflação. Então começa pelo básico. Tesouro Selic com a reserva de emergência é uma excelente aplicação, é o investimento mais seguro do Brasil. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a Selic tá alta pra caramba, então é difícil competir com essa aplicação. Tem o Tesouro IPCA, por exemplo, que pode ser sua base para aposentadoria, já que são ótimos investimentos, ótimos começos para esse propósito, porque eles sempre vão render acima da inflação. É lógico que dá para dar um turbo nessas rentabilidades, diversificar de outra maneira, conforme você vai ganhando experiência, porque tem ações, tem fundos imobiliários, tem as ETFs, que o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor da história, ele acha que devia fazer parte da estratégia de quem não é um investidor profissional que nem ele. E claro que você pode ajustar sua estratégia com o tempo. Começa mais conservador, depois você vai ganhando experiência, você assume um pouquinho mais de risco conforme você vai aprendendo. A chave, no final das contas, que eu aprendi ao longo de mais de 15 anos investindo e trabalhando com investimentos, me formei economista, é não parar. Mesmo que num mês não sobrou a grana, não saiu conforme planejado porque teve imprevisto, no mês seguinte você retoma, não desanima. Aliás, se você quiser, eu posso fazer um vídeo só explicando onde investir R$500 por mês para alcançar essa tal liberdade. Me fala aqui nos comentários se te interessa esse tema, eu preparo esse estudo com carinho. Ah, você lembra daquela regra dos 4% que eu comentei lá num outro vídeo? Para cada R$1 milhão investidos, você pode tirar cerca de R$3.500 por mês. Mas se você quiser ser ainda mais conservador, você pode calcular, em vez de 3,5%, 3% de retirada. É melhor retirar menos e sobrar do que faltar lá na frente. Essa é outra regrinha de bolso aí, que se você quiser eu explico melhor. Talvez você esteja pensando aí, pô, mas eu não tenho 500 conto por mês. Tenho só 100. Depois de 20 anos nem parece tão animador assim, né? De 100 em 100 você teria investido 24 mil, claro que já teria 71.800, é bem mais do que o que você investiu. Depois de 40 anos, você teria aportado 48 mil, de 100 em 100 todo mês, e já teria mais de 507 mil para você exato. É só o lucro desses investimentos que você fez. Isso é o suficiente para você parar e viver de renda? Talvez não seja, mas pode ser uma belíssima de uma reserva, um complemento excelente para sua aposentadoria, ou o começo de uma coisa muito maior. Como não abaixar a cabeça para ninguém o resto da sua vida, porque você tem de onde tirar. Começar pequeno é muito melhor do que nunca começar. E mais importante, começar com pouco te ensina sobre disciplina, constância e mentalidade de longo prazo. E essa parte mais importante de toda essa jornada, eu te garanto. Eu queria te deixar com uma pergunta. O que você está trocando por dinheiro todo mês? É só seu tempo de trabalho? É sua saúde, sua paz? Porque na real, quando você investe, não é só dinheiro que você vai juntando, não. É tempo de vida para o seu futuro. Porque você tem a possibilidade de se dedicar menos horas de trabalho para poder usufruir mais da sua vida. Para continuar esse papo, tem esses 2 vídeos aqui na tela. Um te mostra como viver de renda investindo R$200 por mês no Tesouro Direto, e o outro te ajuda a calcular seu número da liberdade, ou seja, quanto você realmente precisa acumular em detalhes para viver do seu jeito. Escolhe aí o que faz mais sentido para você e a gente continua essa conversa por lá.